Canal Universidade Underground, episódio 2, Coronavírus. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí na casa de vocês, na rua. Espero que vocês estejam em casa realmente, porque o momento é para ficar em casa. Eu sou o Arthur, vocês já me conhecem do primeiro vídeo, ou quem não me conhece está me conhecendo agora. Eu sou professor de História, de Ciências Humanas e Sociais, e hoje eu vou trazer para vocês um segundo vídeo aqui abordando a questão do coronavírus. O objetivo desse vídeo é desmistificar algumas fake news que estão rolando aí pela rede da atual pandemia, e isso eu não me refiro apenas ao presidente, mas as pessoas de maneira geral que estão minimizando a situação. O que me motiva a fazer esse vídeo hoje também é uma postagem, algo que estava rolando ontem das redes sociais, no WhatsApp, né, uma postagem ali que mostra uma conversa entre o empresário Roberto Justus e o apresentador lá da Record, o Marcos Mion, né, em que o Marcos Mion ele compartilha o vídeo de um biólogo chamado Átila, né, um biólogo famoso aqui no YouTube que está fazendo um trabalho fantástico referente a explicar as complicações do coronavírus, sempre com essa visão mais de biólogo, né, de cientista da área dos seres vivos, enfim. Ele é especialista na área da virologia, então ele tem muito conhecimento sobre o assunto e traz para a gente informações relevantes sobre o potencial da doença. Então eu aconselho vocês a assistirem vídeos do Átila, que realmente são bastante interessantes e conclusivos. E aí o Marcos Mion compartilhou um desses vídeos e o Roberto Justo ficou completamente desesperado, ficou revoltado, né, e falou por Marcos Mion que ele não entende nada de estatística e que essa doença não está matando ninguém, o que vai matar vai ser a falta de empregos e a fome que vai gerar a crise mundial, enfim. Então, motivado por essa opinião, ou talvez falta de noção, ou até má fé do Roberto Justus, né? A gente não conhece ele, às vezes ele realmente é a opinião dele disso, mas é muito difícil, né, imaginar que uma pessoa com tanta instrução, com tanto dinheiro, não entenda a gravidade da situação. Me parece muito mais uma questão de má fé, do medo que ele tem de perder dinheiro e de perder os negócios dele, do que uma simples opinião de uma pessoa mal informada. Motivado disso, eu vou trazer nesse vídeo alguns dados geográficos, né? Eu vou trabalhar muito aqui com estatística, eu vou me basear em dados aqui principalmente do IBGE e do Eurostat, que são centros de estatística tanto aqui do Brasil como da Europa, para trazer alguns dados que mostram a potencial letalidade, como essa pandemia pode ter um potencial ainda mais destrutivo. O primeiro dado que eu vou trazer aqui, eu acho que é um dado muito interessante, porque eu acho que traz a atenção das pessoas. Eu assumo que essa estatística específica eu me baseei no canal do Leon, do Coisa de Nerd, Cadê a Chave? É um canal aqui do YouTube, é só você pesquisar Leon Coronavírus no YouTube, que você vai encontrar. Vou ver se eu deixo na descrição também o link do vídeo dele, em que ele vai explicar a relação entre mortes do coronavírus e a violência urbana. E segundo dados do IBGE, eu anotei aqui no meu computador, a violência urbana no Brasil, ela mata por ano, pelo menos no ano passado, 57.341 pessoas, né? E é óbvio, né? A violência urbana sempre é um dado que chama muita atenção e que muitas pessoas sempre ficam muito revoltadas porque as autoridades, os governos não melhoram a segurança. Então, esse é o número de mortes do Brasil no ano passado, sob dados do IBGE. Se a gente fizer uma média aí na Itália de quantas pessoas estão morrendo, é óbvio que agora, hoje, a Itália já conseguiu dar uma controlada, está morrendo ali de 600, 700 pessoas por dia. Mas vamos usar como número hipotético aí 800 pessoas, né? 800 mortes por dia, e que se esse número se mantesse, nem diminuísse. Se a gente multiplicar esse número de mortos por 365, ou seja, um ano, a gente teria um total de 292 mil mortes, né? E lembrando que a violência urbana no Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo, a gente tem 57.341 mortes. Só em um ano na Itália, se os números se mantiverem e não piorarem, isso significa que a Itália, em menos de 3 meses, aproximadamente 70 dias, pode chegar ao mesmo número de mortes da violência urbana do Brasil em um ano. Entendeu a gravidade da situação? Ontem, o secretário de Vigilância em Saúde, Anderson Kleber de Oliveira, ele divulgou um número alarmante também, que a gente teve um aumento de 37% nos casos de coronavírus no Brasil em apenas um dia. Então, hoje a gente está com números confirmados
dados, né, isso dados de ontem, de 1.546 casos. Então, assim, é um crescimento que não é que nem o Justus fala, pequeno, insignificante, é um crescimento exponencial. Ele vai multiplicando, ele não vai somando. E eu acho que é muito interessante a gente perceber isso, né? E o Justus, ele faz uma crítica que a pessoa não entende de estatística, mas parece que quem não entende de estatística é ele. E é mais interessante ainda a gente analisar que esse mesmo Roberto Justus, ele tem um programa, né, o Aprendiz, que teoricamente ensina as pessoas a empreender, a ser um grande empresário. É muito interessante uma pessoa que se diz referência no ramo dos negócios, né, não entender de estatística básica ou fechar os olhos ou usar de má fé, enfim. Outra fake news muito espalhada aí nas redes sociais é relacionada a dados geográficos, né, de densidade demográfica e de população. E aí o que o pessoal da fake news está falando é que a densidade do Brasil é muito baixa, a gente é um país muito grande e por isso, como as pessoas estão mais espalhadas, o potencial do vírus de infectar, de infecção do vírus é menor. E assim, gente, isso é uma falta de noção enorme. Eu vou trazer aqui alguns dados interessantes para vocês terem uma noção de como isso é incongruente. Então, para exemplificar essa questão da densidade demográfica, eu vou utilizar aqui dois estados que estão se destacando no Brasil e na Itália, né? O estado de São Paulo e a província, né, que eles chamam lá de província, no estado de Bérgamo, no norte da Itália. Então, segundo os dados do Eurostat e do IBGE, além do Instituto de Geografia de Bérgamo também, que eu consultei alguns dados, a gente tem uma densidade demográfica no estado de São Paulo, percebe, estado de São Paulo, de 177,4 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto o estado de Bérgamo, a província de Bérgamo, 404 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, parece que os conspiracionistas nesse sentido estão certos, né? O pessoal da fake news está certo. Realmente, a província de Bérgamo, ela tem mais densidade demográfica, porém, se a gente analisar os municípios, as cidades em específico, a gente percebe que o estado de São Paulo, assim como o Brasil todo, tem cidades que são muito populosas. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, ele tem população total, segundo o IBGE, de 44.004 milhões de pessoas, né? Esses dados do IBGE, do censo de 2010, que estão sofrendo uma certa adaptação, ia sair um novo censo agora em 2020, a gente não sabe quando é que vai sair, mas isso dados ali de 2010. E a população estimada de São Paulo, segundo o IBGE, atualmente é de 12,18 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população do estado de São Paulo se localiza na cidade de São Paulo, né? Então, isso se configura na densidade demográfica. Por exemplo, a capital da província de Bérgamo, que é a própria cidade de Bérgamo, que é uma das lugares que está mais sofrendo com o coronavírus na Itália, que, segundo tem uma matéria do El País, se vocês consultarem, que está faltando lugar para enterrar os corpos, não tem onde colocar mais os corpos, está tudo empilhado dentro de igrejas, caixões, uma situação terrível. A cidade de Bérgamo, ela tem a densidade demográfica de 3.135 pessoas por quilômetro quadrado, por habitante por quilômetro quadrado. Enquanto a cidade de São Paulo ela tem a densidade demográfica de 7.387,69 por quilômetro quadrado. Ou seja, a cidade de São Paulo tem a densidade demográfica mais do dobro, né, da cidade de Bérgamo. E eu não estou levando em consideração ainda a questão do tamanho. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Então, a situação realmente ela pode ser muito complicada, porque o Brasil não é só feito... parece que essas pessoas não entendem de geografia básica. O Brasil não é só feito de florestas densas e de vilas isoladas. O Brasil tem grandes centros urbanos e eu ainda não estou falando da questão das periferias, que possuem densidade demográfica ainda maior. Então, para vocês verem o potencial que esse vírus pode chegar. Outra questão que eu já abordei no meu primeiro vídeo, mas vou trazer com mais dados agora nesse segundo, é a questão da temperatura. E aí, são dados aí, geografia básica, gente. O pessoal fala que o Brasil, o clima é muito quente e por isso o vírus morrerá com mais facilidade. Isso é uma meia verdade, porque o Brasil, por mais que ele tenha 3 climas, né, de maneira geral o Brasil possui 3 climas: equatorial mais ao norte do país, você tem um clima tropical que ali abarca todo o centro, ali nordeste do país, e você tem no sul do país a presença do clima temperado, né? Então, se a gente pegar nessa perspectiva, por exemplo, a minha cidade aqui, Porto Seguro, na Bahia, a cidade de São Paulo, os dois estão dentro da zona tropical. Só que dentro da zona tropical
tropical, você tem uma gama, uma variação enorme de temperatura e de variações climáticas, enfim. Por mais que os dois se localizam perto ali do oceano, então você tem uma presença muito grande de chuva, né? A pluviosidade anual, tanto de Porto Seguro como de São Paulo, é muito alta. A variação de clima ela é abrupta, de acordo com as estações do ano. E agora a gente está entrando numa estação fria, né? Então, por exemplo, se a gente pegando as médias aí no IBGE de temperatura, Porto Seguro ele possui uma temperatura média anual de mais ou menos 24 a 25 graus, que é uma temperatura considerada quente, né, de clima tropical. A cidade de São Paulo, por sua vez, ela possui uma temperatura média anual de 20 graus, mas a gente sabe que em São Paulo, principalmente nas estações frias, eu já morei em São Paulo, morei 3 anos em São Paulo, o que a gente mais vê é a temperatura despencando para baixo de 18 graus, que é uma temperatura bastante próxima de algumas regiões da própria Itália, do sul da Itália, até do norte, ali na região de clima continental, de clima mediterrâneo, então, que é um clima bem similar, por exemplo, ao clima temperado do sul do país. Então, para a gente ver como o Brasil ele não é só praia, não é só clima tropical. A gente tem variações de clima mesmo dentro das grandes zonas climáticas, equatorial, tropical e temperado. A gente não pode se apegar a essas generalizações, porque senão a gente vai estar se apegando a uma ignorância, a um descaso ao conhecimento, né, que essas pessoas que propagam essas fake news adoram fazer. Para completar o vídeo, né, como esse vídeo ele tinha mais esse caráter de mostrar alguns dados, estatística, uma coisa mais técnica, eu nem quis citar a questão de ontem da MP que o Bolsonaro publicou durante a madrugada, porque eu acho que todo mundo já sabe, não precisa falar, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que o Bolsonaro só liga para os seus próprios interesses, não está nem aí para a população, porque só o cara aventar a possibilidade de cortar o salário dos trabalhadores por 4 meses, dizendo que vai manter os empregos, como é que as pessoas vão comer, gente? Sabe? É uma medida tão desumana, pegou tão mal, né? Eu fico pensando, será que esse cara não tem assessoria? Né? Porque como é que deixa publicar um negócio desse? Às vezes, as coisas que o Bolsonaro faz são tão terríveis que, sabe, eu fico pensando, não é possível que isso veio da cabeça dele. Ele é um boçal, mas não é possível que ele é tão um boçal, né? Então, assim, eu nem comentei porque eu acho que já está muito em evidência, está muito claro o que o Bolsonaro pensa, e não é nenhuma surpresa ele ter esse tipo de atitude. Eu já falei que é um criminoso, que ele tinha que sair, enfim. É isso, né? Esse vídeo tinha esse caráter mais elucidativo, trazer esses dados teóricos. Nos próximos dias eu vou ver se eu trago mais vídeos com essa perspectiva de desmistificar essas fake news, com dados de geografia, de história, né, que esse é o objetivo do canal. Eu espero que o coronavírus, essa doença, essa pandemia, ela acabe logo e a gente consiga adentrar em outros temas que não seja apenas isso, mas como esse é o tema do momento, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo até aqui. Eu peço que, por favor, quem assistiu até aqui, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, principalmente com seus amigos que não acreditam na seriedade dessa pandemia, e até também para apoiar o trabalho aqui do canal, né? Espero estar gravando mais vídeos aí nos próximos dias e espero que todos fiquem bem. Um beijo, um abraço e tchau. Fui!